Salve simpatia, galera Hildas, esse é o Hildas Podcast. Eu sou a Fabi e hoje eu estou aqui com o Luiz Nelson. Salve, amigas e amigos. É uma honra estar aqui com a Fabi para contar um pouquinho da nossa história aqui na Reserva Bom Retiro. E tem a história, né? História. Eu estou aqui uns 3 dias só escutando histórias maravilhosas, incríveis. Mas a gente já vai falar sobre isso. Será uma honra. Vou falar aqui primeiro dos nossos apoiadores, a começar pelo Se Pavolar, que é o nosso canal de entretenimento com os artistas de Rio das Ostras, a galera local, que sempre está acompanhando aí as agendas da galera que está fazendo show, que está fazendo evento. Então você que quer colocar a sua agenda lá no Se Pavolar, é só entrar no Instagram, @SePavolar, para ter mais informações, beleza? E também a Manacá Digital, da minha querida Paulinha, que é meu braço direito e esquerdo, tudo, minha cabeça de tudo aqui do podcast. Então, entra lá também no Instagram do Manacá Digital, beleza? Bom, estamos aqui na Fazenda Bom Retiro. Aqui é distrito de... de Casimiro e Silva Jardim. Aqui é entre os dois, né? Eu estava me explicando lá na ponte, que suspirou, chegou, tá em Silva Jardim, depois deu 2 passos em Casimiro. E aí você me contou da história do Rio, que fez essa divisão. Como é que foi isso, assim, mais ou menos? Bom, é uma história antiga, né? De marcação de território. E hoje em dia está assim, o Rio Aldeia Velha é o responsável pela divisão dos municípios, de Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Por exemplo, a porteira da fazenda está em Silva Jardim. Entrou na porteira, passa uns 30 metros, tem a ponte. Quando você passou pela ponte, está em Casimiro de Abreu. Já no outro município, a qual a fazenda tem... quase toda a fazenda é do município de Casimiro de Abreu. A fazenda tem quantos hectares? A fazenda é sua? Da família, né? Da família, né? Eu sei que Você que é eu sou gestor ambiental, né? E que resolvi assumir a fazenda por gosto, né? Por missão em relação à natureza, né? E quando eu vim morar na fazenda, a atividade era convencional. Era gado de leite, era banana. Isso foi em que ano, Luiz? Isso foi em 1983. Há 4 anos. Já estava no planeta. Já estava no planeta aí, ó, doida para conhecer aqui. Legal. Então, eu fiz agronomia. Você é agrônomo? Não cheguei a me formar. Eu fazia agronomia, minha esposa fazia zootecnia. Mas a fazenda chamava muita gente para cá, e era da rural que a gente estudava. Então, férias, feriado, tudo eu vinha fazendo. E a gente chegava aqui, ia aqueles trabalhos, queria dar uma incrementada, né? Mas morando longe, ficava muito difícil de manter o trabalho. Você morava no Rio? Morava em Seropédica. Seropa. Na rural. Aí a gente trancou a primeira vez, depois ela fazia zootecnia e eu fazia agronomia. Aí trancamos a primeira vez, trancamos a segunda vez, aí eu falei, vamos pensar em aquecer logo então a fazenda. Aí quando chamamos o professor de bovinocultura de leite para dar uma assessoria para a gente, para ver como a gente podia melhorar o plantel da fazenda, fazer queijo e leite tipo A para levar para os vizinhos do meu pai no Rio, para fazer fazenda. E também, paralelo a isso, criei uma fábrica de banana passa, pequena, mas para poder atender, que a banana deixava eu muito chateado, porque quando tem preço bom de banana, há escassez do produto, que é a época do frio. Exato. E quando tem muita produção, seria para fazer dinheiro, o preço cai, que é a época do calor. E cai de uma forma covarde, que a banana fica amontoada e o pessoal, sabendo que se passar 2 dias, a banana perde. Então, aí eu comecei a pensar em agregar o valor fazendo a banana passa, que eu já ganhava tempo de prateleira, né? E vendia no Rio também. Então, ficamos um tempo, eu quando vim morar na fazenda, era essa atividade. Era tirar leite, que era um trabalho, né, de domingo a domingo. Nossa, 2 ordenhas por dia. Gente, é muito trabalhoso, doideira, funcionários complicados, a maioria trabalha com leite de dia. Então, faltava, aí você tinha que repor alguém. Depois tinha a legislação trabalhista também, que a pessoa não vai trabalhar de domingo a domingo, você tem que botar alguém para revezar. Então, e a banana passa a mesma coisa, no sentido de que a banana passa, você tem que ficar com ela na estufa 48 horas praticamente. Então não tem esse lance de noite. À noite tem que estar trabalhando com a estufa quente para não mofar.
Então, eram duas atividades muito trabalhosas, que dependiam de funcionários, né? E dependia da sua presença também, porque você tem que estar ali olhando, fiscalizando, e não era rentável. Eu vi que a gente estava trocando dinheiro, trabalhando a beça, o que entrava saía pelas mãos assim, né? E eu comecei a ver, não é isso. Aí eu comecei a ter uma noção sobre a área ambiental, mais conhecimento, até por causa da Associação do Pinhão Dourado, da Reserva Biológica do Porto das Antas, a aproximação maior. Eu comecei a olhar a fazenda de um outro aspecto, né, natural. Eu vendo, poxa, a fazenda quase toda ela é APP, Área de Preservação Permanente. Beira de rio, área de declividade acentuada, topos de morro. Então, isso tudo é área que, pela legislação, tem que ser floresta. E aqui, grande parte dessas áreas, que eu estou falando da APP, estava ocupada por pastagens e bananal. Eu falava, não está errado, a gente tem que mudar isso. Mas, para mudar isso, eu tinha que fazer uma situação de convencimento da família, para deixar aquela atividade, que é uma atividade convencional, tradicional, que sempre foi assim, para uma atividade que, para uma visualização nova e que não traz recursos. Porque você vai deixar uma área de pastagem e virar mato. O mato é casa de animais silvestres, mas não traz o rendimento financeiro, né? E o bananal, mesma coisa. A banana vai virar mato e vai acabar a banana. A banana vai desaparecer. Mas assim eu comecei que essa intenção era tão forte em mim, que eu comecei as áreas mais afastadas, que tinha pouca visualização do meu pai quando vinha aqui, e comecei a deixar mato, virar mato. E quanto mais mato aqui, por ser uma área que tem muito banco genético, muitas florestas nos morros, e chover bastante, o ano todo chove, a regeneração espontânea é muito rápida, é acelerada. Você deixa uma área de pastagem abandonada, sem roçar ou sem estocar, né? Você deixando ela num instantinho ela começa a virar mato. E esse mato, num instantinho, dá a flor da semente e prolifera rapidinho vira capoeira. E virando capoeira já começa o capim já ficar ali querendo luz. A mesma coisa acontece com a área de bananal, só que o bananal é mais alto, demora mais um tempo das plantas da Mata Atlântica chegar à altura de fazer sombra no bananal. Mas a pastagem é mais acelerada. E no instantinho a área de pastagem já está capoeirão. Capoeirão que a gente fala madeira, arvoretas com madeira de porte lenhoso que tem que usar motosserra para cortar, então não pode mais cortar. E assim eu fui conseguindo fazer com que a fazenda toda, né, virasse área de floresta. Grandiosidade, porque assim, vocês que estão aí, vocês não têm noção do tamanho disso aqui. Gente, Luiz Nelson, meu Deus do céu, você é muito necessário, porque ele é guardião de uma região aqui que tem nascente, que tem vários poços de cachoeira de água. Todo lugar tem som de água, né? Todo e a lugar terapêutica, eu falo, essa parte medicinal, nessa parte que a natureza ela contribui para a saúde das pessoas aqui, é que é terapêutico. Eu acredito que a água, esse som de água, te dá uma leveza, um relaxamento, né? Você sai daqui tem som de água, vai para lá tem som de água, vai para lá para o canto tem som de água. Todo lugar, todo tem som de água. Qual o tamanho aqui da São fazenda? 556 hectares. Cara, desculpa assim, eu sou leiga nessa parada. Isso dá assim... São 556 campos de futebol do Maracanã, por exemplo. Aquele morro lá da frente, lá do Campinho, aquele morro lá da frente, são 22 morros desse que está atrás. E ainda tem isso tudo aqui. Meu Deus! Nossa, o que a gente vê aqui já é muito grande. Sim. Não, eu estava falando sobre a parte eu estava falando da regeneração espontânea, né? Você não sabe a emoção que eu fico, velho, é um negócio muito legal. E tem áreas que, de vez em quando, eu não faço visita periódica, né? Quando vem grupo, eu levo na mata e tal. Então tem as áreas de pastagem ou as áreas de bananal que foram virando floresta, né, ao longo do tempo. E aquela regeneração é uma regeneração que vai acontecendo, não é virou mato de um dia para o outro. Tem toda a ocupação daquelas espécies que são chamadas de espécies pioneiras. As espécies pioneiras são espécies da Mata Atlântica, mas espécies especializadas para a transição, porque são espécies valentes, elas competem com o capim, por exemplo. Nasce a semente ali dessa planta, por exemplo, um açapeixe, um camará, uma aroeira, nasce ali e ela tem a chance daquela semente ser forte, mandar uma mudinha forte, ela começa a ultrapassar a altura do capim, já começa a depois dar fruto, dar flor, dar fruto e começar. Então, quer dizer, a embaúba
são plantas valentes que começam a ocupar o espaço, mas não é de uma hora para outra. Então, quando faz um núcleo, uma hora aqui de regeneração, você já vê que aquela área de capim já está indo embora. Então, é um processo. Depois, a embaúba também cresce rápido, né? Ela já posta fora. Ela, quando tem uma madeira que ela é oca, então ela é sensível e macia, ela cai no chão, já começa a decompor. Então, já tem toda essa transição, né? E esse momento de transição, dessa competição, e aí estava acontecendo uma competição, né, entre os plantas que estão chegando, as espécies pioneiras, e a agricultura estava lá, no caso de pastagem ou bananal, ou qualquer agricultura. Então, mas é uma área de competição. E a gente começa a observar, e nessa área de competição, a fauna que vem junto é a fauna de competição. Tem casas de marimbondo agressivos, tem cobras peçonhentas, tem uma série de situações de bichos que são ali valentes, né, então, a gente vai, nesse percurso que eu estou falando, de repente eu vou num lugar desse, cara, como é que caramba, isso aqui era bananal era banana, você tinha que deixar o terreno limpo, banana, terra, e não tinha, e agora tem vegetação pra caramba, aí você vê teia de aranha, você levanta uma pedrinha, já tem uma palma ali embaixo morando, é uma diversidade enorme, daquilo que a gente vê, isso que a gente não vê, né, que passa os animais silvestres, a gente não vê que a presença humana, eu acredito assim, o Brasil foi descoberto lá em 1500 e a ocupação das áreas florestadas era sempre associada a desmatamento, a fogo e a tiro. Então a presença do ser humano na floresta, aqueles seres da floresta viam como risco. Então chegou aquele bicho que anda com 2 patas, com 2 pés e fala, é risco, que vamos ficar calados e vamos esperar ele passar. Vamos aproveitar a capacidade de mimetismo que a gente tem de se parecer com o ambiente, que nem você vê, de repente, está nessa folha aqui, uma esperança, você vai ficar ao lado conversando, você não vai ver a esperança, mas de repente você vai olhar para alguma situação, aí você vai ver a esperança. Então, quer dizer, são bichos que têm uma capacidade de camuflagem muito grande e, graças a isso, eles conseguem se manter vivos, né? Então, eu penso, por exemplo, a visualização de animal silvestre nas plantações, eu acredito que seja difícil por causa disso, que já deve ter no código genético deles. Aquele bicho que fala, tem 2 patas, toma cuidado, fica parado ou se manda antes. Então, quer dizer, e eu que ando sozinho muito pela floresta, eu tenho visualizações assim, indescritíveis, chocantes. Aquela assim, que eu estou com o celular no bolso, por que eu não filmei? Mas por que não filmo? Você fica tão impressionado de ver aquele ser ali, né? Muitas vezes não sabendo que você está ali, porque senão ele já teria se mandado, e você fica observando, e não rola, quando foi lembrar da máquina, já da máquina no celular. Então são visualizações. Eu sou da época da máquina também. Então tá valendo. Não. Então, quer dizer, essa forma da natureza fazer essa ocupação, essa transição lentamente, ela faz com que você fique mais apaixonado por ela, e gera até de toda emoção, né? Uma vez, nesse caminho, que uma oportunidade, eu te levo pertinho. É a área que era tudo pasto. E eu estava andando, há pouco tempo atrás, né? E eu agradecendo, caramba, como eu estou agradecido com vocês aqui. Caramba, quantas cores de verde diferentes, quantas formas de folhas diferentes. Caramba, como eu estou agradecido. Poxa, muito obrigado por vocês virem ocupar aqui. Era tudo pasto, não tinha mais pasto. Quando falar que a gente já vai ter uma áreazinha ainda que está resistindo, que caiu um galhão enorme e ainda ficou a claridade, né, numa situação que quem realmente ocupa e inibe a área de pastagem é o sombreamento. Então aí caiu esse galhão, ficou uma área ali. Aí num momento assim de muito agradecimento pela natureza, está tudo virando floresta novamente. Aí parei na água ali, tem uma água que corta, aí eu estou voltando a receber mensagem assim, aí eu rolo lágrima, né? Caraca! Falou assim, senti isso, né? Nós é que te agradecemos. Se você não tivesse conservado aqui, a gente não estaria aqui. Foi forte. Eu imagino. Essa parada forte. Cara, aí lágrima rolava assim. Viagem, mas foi uma viagem verdadeira. É vida que está ali. Muitas formas de vida. A pastagem era só pasto e algum inseto e algum bichinho que passava ali. Ali agora não. Agora são árvores, arvoretas. Todo o ambiente
silvestres, que é a natureza e os seres silvestres, os animaizinhos, os roedores, os répteis, os mamíferos, as aves, tem ambiente para botar o ninho, tem ambiente para se alimentar, tem ambiente para fazer o ovo de pau para poder morar. Então, quer dizer, aquilo é uma realidade, aquilo é um fato. A água garantida, os seres que estão na água tendo a mata ciliar para poder ter toda a garantia daquela margem protegida, com frutinhos caindo, quer dizer, é uma riqueza enorme, cara. Luiz, é tão bonito assim ver você se emocionar, porque eu acho que essa nova geração que está chegando é uma geração que tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem pouca vivência, né? Presencial das coisas. Haja vista que a gente tem assim, muitas cidades, né? Cada vez mais cidades e condomínios e prédios, e as crianças estão sempre mais longe da mata, cada longe vez da mais no vida. shopping do que na mata. Exato, mais no shopping do que em qualquer outro lugar. E assim, o que você acha que falta hoje em dia para essas crianças terem essa vivência? O que você acha que a gente poderia estar fazendo para que essas crianças tivessem essa experiência mesmo? Porque ontem mesmo eu estava falando para você, quando você me apresentou o Pau Brasil ali, né? Que foi a única árvore grande que eu plantei na vida e eu era criança. Né? Lá na Universidade Rural, coincidentemente onde você estudou, que eu morava perto. E essa foi uma experiência que eu tive enquanto criança que me marcou demais. Foi lindo. E eu não vejo tanto esse movimento acontecendo hoje, né? Dentro, talvez, das escolas, enfim. E eu estou te fazendo essa pergunta porque como você é um guardião, você aqui na Fazenda Bom Retiro, você tem esse trabalho, né? Você traz, as pessoas vêm para cá e você faz questão de contar e tal. Apresentar peça de teatro. Apresentar peça de teatro maravilhosa. Pô, eu acho até que eu vou replicar essa sua peça aí, sabe? Eu vou falar, gente, essa peça é do Luiz Neto. Eu vou virar atriz agora. O que você acha que essas crianças precisam? O que você acha que o poder público poderia fazer, por exemplo, ou até nós mesmos, para isso acontecer melhor? Bacana a pergunta, porque é uma realidade. As pessoas estão cada vez mais longe da floresta. Muitas vezes, em razão da cidade, da insegurança. Né? Eu sou da Tijuca, né? Então eu ia, meu parque de diversão era a Floresta da Tijuca. Até eu subi o de bicicleta, era muito bom, muito chocante, muito demais. Mas aí depois começou a ter o problema de assalto lá na Floresta da Tijuca e tal. Então, quer dizer, isso faz com que as pessoas fiquem com medo de ambientes assim de floresta, que tenham isolamento, né? Que as pessoas ficam com medo. Aí os pais acabam não levando. Eu vejo que no caso de jovens, de crianças, até de jovens, seria uma obrigação maior da escola. Porque a escola teria a estrutura da escola, né? A prefeitura podendo, de repente, ceder ônibus, coisa parecida, e a garantia que estão indo para um ambiente conservado e que vai ter toda a segurança e vai ter informação. Porque muitas vezes a pessoa também pode ir na floresta com a família e chegar lá não tem informação nenhuma, ainda deixar copo de descartável no chão, ainda fazer que a criança vai ver aquilo, não vai entender, vai pensar que é certo, e é uma prática que não é sadia, né, e que acaba comprometendo o ambiente natural. Então, eu penso que já passou da hora, mas como a gente não pode falar que passou da hora, no sentido de que a gente tem esperança, né? Sempre há tempo, de haver uma educação ambiental nas escolas, né? Uma educação ambiental para mostrar à criança também, que a gente vê muita gente com medo, o marimbondo chega aqui, pousou, a gente já vai fazer assim, vai ficar. De quando muitas vezes ele está passando, se usou como substrato. Você fica olhando o substrato, um apoio, como se fosse um galho, coisa parecida. Ele não está ali, porque primeiro ele vai se alimentar de você. Ele vai se picar, ele vai gastar um veneno que ele podia gastar em outra situação, para uma defesa ou uma captura que ele queira. Então, é olhar, esperar que ele vai sair. Né? O lance do sapo, rã, que o pessoal vê, fica com medo. As pessoas estão muito afastadas da natureza. E são animais, né, que não têm risco, não tem... Outra situação que é interessante, quando não é muito bom falar, mas é verdadeiro, estrada, aqui da estrada de Barras da Aldeia Velha.
Quantas vezes eu via a situação do carro marcando o barro, aí a cobra está atropelada ali do lado. Quer dizer, deu para ver que o cara saiu do caminho dele para atropelar a cobra e voltou. Aí eu comecei a pegar tudo que é cobra. Todas as cobras que eu vejo na estrada, eu boto dentro do carro. Quando é cobra... Dentro do carro? Sim, para trazer para cá. Eu trago tudo para cá. Por quê? Eu vou salvar ela. Assim você pega a cobra e bota dentro do carro? Eu tenho uma técnica de pegar cobra muito interessante. Me conta isso, pelo amor de Deus. Tomara que apareça algum para eu pegar para você ver. Eu vou dar. Eu já identifico facilmente se é uma cobra peçonhenta ou não. Como já peguei muitas, caninana, aquela cobra d'água, então, que é uma verde amarela, que apareceu no campo. Apareceu no campo. Então, é muito na estrada, muito. Atropela muito toral. Então, são cobras que ela está aqui, eu boto minha mão na frente, a mão esquerda na frente. Ela fica jogando a linguinha para poder ver a distância. O sensor da cobra é a língua. É a língua. Então, ela fica jogando a linguinha. Nisso que ela fica jogando a linguinha, eu fico... depois eu pedi a Luana ver se ela tem uma captura de uma caninana que eu fiz aqui. Eu quero ver. Eu perdi o celular, mudei, tudo estragou, aí eu perdi ela. Aí ela fica olhando, prestando atenção naquela mão, né? Porque a mão está na frente dela, eu vou para pego ela na cabeça. Aí ela se enrola em mim, aí eu trago ela. Eu pego ela, boto no chão do carro e trago a porta e vem andando. E ela fica de boa. Ela fica escondida dentro do carro, vai se abrigar em algum lugar. Quando é peçonhenta, e acontece de eu pegar a peçonhenta também, eu paro o carro, procuro um galho que tem uma forquilha, né? Quebro o galho da forquilha, uma distância assim, dependendo do tamanho da cobra, ou forquilha na hora não. Cravo a cabeça dela na forquilha, vou lá com a mão, seguro na cabeça, aí ela se enrola no meu braço, aí eu venho dirigindo com a presa, mas salvo ela. As peçonhentas, eu vou lá para a floresta, lá longe, eu levo ela para lá. As bobinhas, eu deixo meu carro aberto, quando eu vejo não está mais lá, ela segue o caminho dela. Aí eu salvei a cobra. Aí a pessoa, mas pô, você traz cobra para a fazenda? Nunca teve nenhum acidente de cobra aqui na fazenda. Nunca teve. Até porque elas não vão ficar onde as pessoas estão. Sim, inclusive, e existe uma sabedoria, eu acredito na sabedoria da própria natureza. Não fazer mal a quem veio para apreciá-la. A cobra não vai ter essa intenção de ainda mais porque a cobra, ela não se alimenta da gente. A gente é muito grande para todas as cobras aqui da região, a maior é a jiboia, mas mesmo assim, tem uma jiboia grandona, ela não vai te predar para se alimentar, porque ela não vai conseguir engolir a gente. Então vai ser uma perda de tempo. Para quem tem veneno, vai ser um gasto de veneno desnecessário, vai trazer um mal para a gente, que vai ter que recuperar um pouco, e vai trazer um mal para ela, que ela vai ficar sem veneno durante um tempão. Então não é inteligente, a natureza é muito sábia. Você está falando aí que você pega o galho, né, e tal, eu já tive uma experiência dessa. Uhum. Mas foi assim, não foi igual você. Não sei lá qual que era, eu não sei lá, eu fui na sobrevivência mesmo, porque não tinha jeito. Eu morava numa casa que era Mata Atlântica de um lado, Mata Atlântica do outro, e atrás era um pedaço de Mata Atlântica também, que eram terrenos... Estava inserida na floresta. Eram terrenos que ainda não tinham sido habitados. Então, nesses terrenos tinham, né, assim, vários animais, mas eles geralmente não vinham na minha casa. Vinha mais assim, calango, né, enfim. Mariposa. Esses menores e tal. O maior que eu já vi foi um desse tamanho assim, que se chama calango também quando é grande assim. Vai tomar. Ele ficava lá tomando sol e para mim de boa. Só que o meu cesto de roupas, que eu lavava roupa, ficava na lavanderia do lado de fora. Então um dia eu fui lavar roupa, eu comecei a tirar as roupas. Dentro do cesto? Bate um negócio assim, tipo, cara, vai com calma, que pode ter alguma coisa. Um aviso que você recebeu. Aí na hora que eu puxei assim, cara, tinha uma cobra, ela era cinza, com os losangos assim. Que bacana. Ela era fina, mas ela era grande, ela tava toda enrolada ali. Eu Caramba. Falei, cara, e agora? Eu vou ter que tirar ela daqui, eu não vou matar ela, mas eu vou ter que tirar ela daqui. Tem que seguir o caminho dela, né? Ela tem que seguir o caminho dela, eu tenho que ficar na minha casa de boa, os meus gatos também, porque nessa hora os gatos já estavam sentindo o cheiro, já estavam ali. Aí eu peguei um cabo de vassoura, meio que botei lá, dei um catuque nela, e ela foi se enrolando no cabo de vassoura, aí eu que legal. E joguei
Cara, os gatos foram atrás, eu não vai! Mas ela se deu bem. Mas aí eu consegui. Mas até hoje eu fico pensando assim, gente, eu recebi um aviso mesmo, porque eu tava pegando assim a roupa. Aí a atenção já ficou diferente no dia seguinte, né? Totalmente. Luz acesa. Alerta aqui, ó, opa, que pode ter, pode não ter. Então eu acho que assim, a gente. É porque eu também tenho muito costume de estar na Mata Atlântica, não assim, tanto quanto você, mas eu sempre gostei de acampar e tudo, então é um ambiente que eu me sinto confortável. Mas com as pessoas que não têm essa vivência, a primeira ideia é matar o animal. E cobra isso me deixa muito triste, principalmente cobra, né? Aqui em Aldeia Velha, por exemplo, todo mundo sabe. Se aparecer uma cobra em casa, me liga que eu vou lá pegar. Aí, já está todo mundo sabendo, para não ter essa chance de matar a cobra, entendeu? Eu falo, você deixa ela me ouvir que eu vou lá e pego e trago. E muitas vezes que a cobra fica um tempo ali naquela situação de parada, esperando o que vai acontecer. Ainda mais que alguém olhando. Elas ficam naquela posição. Se você fizer algum movimento, ela vai querer. Mas aí também você chega e fala para onde ela foi que eu vou atrás dele e acabo trazendo para cá. Poxa, que legal, Luiz. Salvá-las, né? Esse trabalho que você faz. É importante. É importante. E a gente mostrar às pessoas que o cobra é outro ser, como outro qualquer. Ela não tem essa intenção de pegar, que bota a cobra como um bicho de risco. Ela tem o risco dela, mas olha para o chão de pisar. Antes de tirar a roupa do peixe. Vai presta atenção, né? Custa nada. Você vê, só, eu moro aqui há 42 anos. 42 anos. Quase a minha idade. Só ando descalço. Veio uma equipe aqui da National Geographic. Eles vieram aqui? Sim. Que bacana. Já fui entrevistado pelo BBC de Londres. Chocante. O aparelho do cara era cada microfone cheio peludão, aqueles microfones peludões, as câmeras gigantes. A época que tinha a câmera nas costas, cara, a partir de 2 musicologias. Algumas situações que também. Outros programas máxima minha agora, né? Gente, pelo amor de Deus, eu tô metida agora, hein? Porque, como eu te falei, a nossa primeira RPTN do estado do Rio de Janeiro. E tinha essa parceria com a Associação do Leão Dourado, que aqui foi o primeiro lugar a fazer RPTN. Reserva Particular do Patrimônio Natural, Fazenda Bom Retiro, né? Essa categoria de conservação. A gente foi o primeiro lugar que a Associação do Leão Dourado fez uma soltura de micos acima de 200 metros de altitude para ver a adaptação do mico-leão dourado em áreas de morro. Por quê? O mico-leão dourado é um primata de baixada, que habita as áreas de baixada litorânea aqui nessa região. Ele é endêmico dessa região, dos municípios de Casimiro, Silva Jardim, Rio Bonito e Rio das Ostras, um pedaço de Cabo Frio. Então, no mundo inteiro ele só existe nessa região e é observado em áreas de mata de baixada. A Associação Mico-Leão Dourado, um trabalho de pesquisa, que eu não sei como é que desenvolve, eu sei que eles chegaram à conclusão que, a partir da observação que cada grupo de mico-leões dourados, o mico-leão dourado é um animal que vive em grupos, no máximo até 12 indivíduos. Porque quando chega ao número 12, é o pai e a mãe com 5 pares de filhotes. Então, os primeiros pares de filhotes que nasceram já estão saindo para formar nova família. Então, não passa de 12 indivíduos. E quando chegar a 12, os primeiros já estão em idade adulta, já estão jovens para procurar uma nova família. E eles observaram que cada grupo de 12 precisa de 40 hectares para sobreviver. Então, é um pouco número de indivíduos para uma área muito extensa, 40 hectares. E eles fizeram a conta, que aí eu não sei como é que funciona, que para garantir a permanência do mico-leão dourado, tirar o mico-leão dourado em fase criticamente de extinção, para ficar em fase de extinção e para depois sair da fase de extinção, precisa de 2.000 micos vivendo na natureza. Então, 2.000 micos vivendo na natureza, sendo 40 hectares para cada grupo de 12, precisava de muitos hectares. E eles começaram a ver que as áreas florestadas de baixada, Mata Atlântica de baixada, nesse município que eu falei, não daria para suportar essa quantidade de família. Não teria mata suficiente para essa quantidade de família. Então, eles criaram um grupo chamado Grupo de Translocação de Mico-Leão Dourado. Pessoas, né, um grupo de pessoas com veículos para ir nas propriedades entre Casimiro de Abreu e Rio Bonito, nesse eixo da BR-101, que são produtores
rurais, mais produtores de pecuária, para convencer esses pecuaristas a ligar fragmentos de floresta. Então, nessa propriedade tem um fragmento de floresta aqui e outros fragmentos de floresta lá e o resto tudo pastagem. Então, fazer corredor de 30 metros de largura e ligando essa floresta àquela floresta. Então, o mico daqui já poderia se encontrar com a família de lá, porque uma das preocupações da Associação do Mico-Leão Dourado era fazer com que micos com códigos genéticos diferentes se encontrassem, porque eles viram que mico reproduzindo da própria família leva a filhos defeituosos ou mortos. Então, ficar aquela família isolada naquele reduto de floresta e não ter contato com outras famílias de códigos genéticos diferentes levaria à extinção também. Então, eles começaram a pensar a fazer isso, fazer esses corredores florestais ligando fragmentos de floresta, saindo de Casimiro até Rio Bonito. Só que essa equipe de profissionais que iam fazer essa abordagem aos proprietários rurais tinham muita dificuldade. Primeiro, porque os pecuaristas dessas áreas grandes que teriam a chance de fazer esses corredores não moram na região. São pessoas de difícil acesso, são pessoas de difícil acesso e que acaba sendo administrador, mas o administrador não decide. Então fica uma situação que não decide e acaba o tempo passando, eles gastando combustível, gastando tempo, então não resolvendo. E então aí eles viram que estava difícil fazer isso. Em contrapartida, vendo a situação geográfica da região, eles viram que nesses municípios, principalmente de Casimiro e Silva Jardim, tem áreas florestadas de formas contínuas que cobrem as montanhas. Então, por que não tentar botar o mico-leão dourado nessas áreas contínuas que já estão de floresta, embora seja de montanha? Embora não tenha se visto nunca mico-leão dourado em morro. Então, em 1994, a Associação Mico-Leão Dourado decidiu soltar um casal aqui acima de 200 metros de altitude. Inclusive, foi até interessante... Aqui dentro dessa fazenda. Inclusive, foi até interessante que ia vir, nessa época, estavam vindo mico-leões dourados dos zoológicos de Washington, que tem mico-leões dourados em alguns zoológicos do mundo, né? Em cativeiro, mas um cativeiro assim, mais ou menos, florestado e tal. Aí... Para poder garantir a espécie. Chegaram os mico-leões dourados estrangeiros para ser solto aqui na fazenda. E, nesse meio tempo, eles viram que teria, de repente, uma perda de chance de ser bem sucedido nessa história, porque o mico-leão estrangeiro não entende português. É brincadeira. Ele sabe que não podia perder, né? O mico-leão dourado estrangeiro não conhece vocalização de animal predador. Não conhece o hábito de se alimentar ou beber água nas bromélias. Então, tem várias situações que o animal introduzido, que vem de fora, que viveu em cativeiro, não tem essa sapiência natural, que é instintiva do animal, mas já está adulto. Quer dizer, ele vai chegar aqui com uma série de limitações, vai ser fragilidade fácil. Vai ser um animal que vai morrer rápido. Vai morrer rápido, não vai se alimentar legal, não vai encontrar oco no pau para poder morar. Quer dizer, vai passar necessidade. Então, houve essa ideia de fazer com que capturassem um mico-leão dourado da região, foi na fazenda Rio Vermelho, em Rio Bonito, e trouxessem um casal de mico-leão dourados nascidos já na floresta, com todo o conhecimento, todo o know-how de viver na floresta, para soltar aqui. Que aí tem mais chance de ser bem sucedido esse trabalho todo. Aí fizeram, botaram a coleira, né, para rastreamento deles, marcaram a cauda deles, né, e soltaram. Isso em 1994. 2 anos depois, em 1996, teve o registro do nascimento do primeiro par de filhotes. Então, é dito que quando um animal silvestre, reintroduzido no ambiente natural, ele começa a reproduzir, é que ele se sentiu seguro no ambiente. Ele já está ambientado. Ele achou comida e achou água. Quer dizer, ele se sentiu seguro para proliferar, porque senão não reproliferaria. Ele tem o instinto de defesa, né, de segurança da família. Então, teve esse nascimento, então, sucesso na reprodução. No ano seguinte, mais um casal, ou dois filhotes, quando sempre nasce de 1 a 3, mas aqui nasceram sempre 2. Eles acompanharam até o ano 2000, todo ano nascendo um par de filhotes. E nesse percurso de até chegar ao ano 2000, eles viram que então nós podemos começar a ocupar
as áreas florestadas de morro com mico-leão dourado. E não era difícil, porque ele não pode desmatar mais. Então, para o proprietário rural consentir a soltura de mico-leão dourado no morro, era até interessante, porque tem outro viés de que carro do mico-leão dourado chegando, ou carro de pesquisadores chegando, o caçador não sabe que é a de pesquisa, não sabe. Então, é uma forma de defesa da área. Então, isso que eu falei para eles, usam esse argumento para os proprietários rurais, que a soltura do mico e a visita dos técnicos para a vistoria do mico, ou outra pesquisa que vem, carro de WWF, coisa parecida, os caçadores vão começar a ter a versão, vão começar, aquela área está sendo muito frequentada por pesquisadores que é fiscal, então quer dizer, é uma garantia. É uma garantia de afastamento do Isso, e o mais legal é isso, porque são áreas contínuas, então garantiu. E hoje o mico-leão dourado já passou de 2 mil mico-leões dourados, já saiu definitivamente de extinção, em razão desse início que teve aqui na fazenda, desse trabalho. E deles virem que a área de encosta dessa região, continuando o endemismo, né, que é a dos municípios que ocorrem essa presença dessa espécie, está garantido. Não é na Baixada, mas é no morro. Caramba, que fantástico. Maneiro. Principalmente porque a área de Baixada, eu não falei isso no início, ela foi muito danificada ou muito tirado o ambiente de Mata Atlântica em razão dos loteamentos, em razão de estrada, em razão de pastagem, em razão de canavial. Era muito forma de ocupação, sem fiscalização que desse para conter isso. Então, e é contínuo, né? Principalmente loteamento, nessas áreas. Você via, Rio das Ostras, a gente ia lá, não existia Marileia. Era aquela área. Fazenda, né? Ia só sentir que tinha só aquela área de uma Mata Atlântica mais baixa, e com muita bromélia, não tinha. E hoje em dia Marileia é um loteamento gigantesco. Quase não tem chegando do Mar do Norte, agora chega, né? E assim, as áreas foram ocupadas. Eu fico triste, assim, de ver o quanto as pessoas têm mania de arrancar árvores. Né? Principalmente, eu tenho uma amiga que fala assim, ai amiga, eu não gosto de grama não. Negócio de grama, dá muito trabalho, tem que ficar cortando. Gente, você podendo ter uma terra, você podendo ter uma sombra, você podendo ter uma grama, uma planta que vai te trazer frescor, alegria, vida. Você vai meter um concreto que o sol vai bater em cima, vai subir aquele vapor, que você vai ter que ficar ligando o ar-condicionado o tempo inteiro, aí depois você vai reclamar da conta de luz. E, sabe, eu acho que falta um pouco, né? Essa coisa de sair um pouco da cidade. Inclusive, né? Para ver, para sentir. Eu brinco sempre com as pessoas, né? Em qualquer equipe de trabalho, que passa mais ou menos na hora do almoço, tá todo mundo debaixo da árvore. Ou almoçando, fazendo a refeição, né? Aquela quentinha, ou depois encostado. Aí eu falo, viva a árvore! Viu como é importante a árvore, amigo? Exatamente. Né? Ainda mais nesse calor que tem dado, caramba! Pois aí se você tem árvore no seu quintal, se você tem verde no seu quintal, cara, o clima ali é completamente diferente. Né? Mas dá trabalho. Gente, dá trabalho, que coisa boa, né? Tem que reclamar, tem que varrer as folhas que a árvore joga no chão. Poxa, varre ainda faz composto orgânico. Não é? Quantas espécies você já viu aqui? Assim, de animais? Muita coisa. Fala um pouco de alguns. Além das cobras e borboletas. Tamanduá-mirim, preguiça escoleira. Preguiça, jaguatirita. Tem onça aqui? Onça parda. Você já viu alguma? Não tive a chance de ver. Mas fico sempre de olho para poder. Porque são você está querendo ver? Lógico, sempre. Cutia. Cachorro do mato, muito cachorro do mato. Teiua, tem lagartões grandões, muito lagarto aí. Quer dizer, a gente sabe que, quer ver uma coisa interessante, que quase ninguém sabe, que eu observei, foi uma situação que eu observei, de que consegui botar em palavras, e é fato verdadeiro. Você vê, se morre um animal silvestre, o cachorro, morreu o cachorro, aquele ambiente vai ficar cheirando mal daqui a pouco, com cheiro de carniça, com cheiro desagradável.
cheiro de coisa ruim, né? Desagradável. Na floresta, por mais que tenha animal silvestre, nunca tem cheiro de coisa. Existe algum mecanismo na floresta, não sei se a situação dos fungos acontece rápido, mas não tem cheiro de coisa. E tem animais que morrem na floresta. Ou que causa. Ou de causa natural, mas por quê? Tem uma situação que é interessante. Todo ser silvestre, como nós humanos, como o doméstico também, conforme vai tendo idade, a audição diminui, a mobilidade diminui. Então, quer dizer, vira presa mais fácil de ser atacado, consumido, né? Então, essa é uma verdade na floresta, uma verdade da vida. E existe uma dinâmica na alimentação da floresta direto. Porque eu de vez em quando vejo assim por exemplo, uma libélula voando, uma borboleta voando, logo de manhã cedo. Ela está voando para uma necessidade, fome, né? Ou acasalamento, ou lugar para procurar um ambiente para fazer metamorfose, alguma situação. Então, todo animal silvestre que você vê passando está em missão, ou para beber água. Ele não está ali. Ele não está dando um rolezinho isso aí. de bobeira. E ele está não só no sentido de que, no caso, se ele for alimentação, se ele está atrás, ele está como um bichinho que come o outro bichinho. Ele está tentando visualizar algum bichinho que possa se alimentar. Mas ele também, ao mesmo tempo, está de olho para se não ter sem outro bichinho querendo se alimentar dele. É uma dinâmica fantástica, cara. É um negócio assim... É um negócio assim muito forte, muito lindo e muito verdadeiro. Porque o que acontece? Quando você está dormindo, você acorda de manhã, você acorda com fome. Você vai abrir uma geladeira ou acorda com um peixe. E toda a vida silvestre é assim. Toda a vida silvestre é assim também, acorda com fome. E a Mata Atlântica é muito interessante, porque se eu falo, outra riqueza da Floresta Atlântica, que é fantástica, é a sonorização, né, de vocalização em diferentes horas do dia. Tem a vocalização da manhã, que é uma. Tem a vocalização no intervalo mais ou menos na hora do sol forte, que é a outra. Começa a entardecer, tem uma outra tipo de vocalização. Então, nós temos na Floresta Atlântica, ela é ocupada 24 horas por dia, em determinados estágios, com animais diferentes, insetos diferentes, répteis diferentes, mamíferos diferentes, anfíbios diferentes, cada um na sua hora do dia. Eles já nascem com aquele propósito, já sabem fazer aquilo. Que nem o pessoal está falando aqui, o ninho de passarinho, até esse rapaz Marcelo, do Guache, que estava ali na parede, né? Como é que fazem isso? Eu falei, ninguém ensinou, cara. Ninguém. Como é que, entendeu? Já quando tem muita palha, é fácil, você vai botando sua palha. Mas para começar, a primeira palha fica encravada com a outra para começar a fazer o formato do ninho. Quem ensinou a ele? Ninguém. E ninguém ensinou a ele a hora que ele tem que ficar acordado, o que ele vai se alimentar, onde ele vai beber água, qual animal que ele tem que saber que é predador dele. Ninguém ensina. Um dia desses eu vi uma imagem incrível. Um bem-te-vi capturou uma cigarra. E aí, cara, eu tô escutando um barulho. Cigarra bateada com violência. Na verdade, assim, o que me chamou a atenção foi o barulho. Sim. Ele estava na árvore assim, e que barulho é esse? Eu comecei a procurar, aí vi que ele estava com alguma coisa na boca, e depois eu vi que era cigarra, porque ela começou a fazer barulho. Cara, ele com o bico, com ela no bico, ele vai batendo nela, né, contra o galho, até matar. E eu fiquei olhando, falei, cara, que interessante. Apesar de eu estar morrendo de pena, né, da bichinha, sim, mas é a vida. Mas é a cadeia alimentar natural, né? E como você não para pensar que um bem-te-vi, que é um passarinho mais lindo do mundo, vai ter uma agressividade daquela. Vai fascinar uma cigarra, que é linda também, que canta. Cara, eu perdi tempo olhando, falei, cara, não tem que deixar, não pode intervir. Você vai apreciar e não pode intervir. Não, fiquei quietinha ali, ó. Pô, um bicho que eu me amarro, que eu até falei agora há pouco, é esperança. Eu me amarro em ver a esperança, dá uma situação de alegria tão grande, parece que é um toque da vida, tem esperança. Na frente ver. Pô, você não sabe que eu isso aqui, tá, aqui na frente tem uma teia de aranha ali, que eu até com de tirar aquela teia de aranha. Pô, mas tinha uma esperança aqui na teia de aranha. Aí eu olhei para esperança. Aí toquei assim na teia,
ela já tinha sido inoculada pela aranha. Então, quer dizer, mas eu também não ia salvar. Eu ia ficar muito triste. Falei, pô, eu não posso intervir na vida silvestre. Exato. A vida silvestre tem que acontecer e a gente tem que apreciar. E a gente fiquei triste, né, com a esperança do bichinho estava ali já servindo de alimento da aranha. E assim é a dinâmica da vida, cara. Exatamente. E a aranha é muito legal, porque ainda mais quando eu estou na floresta, tem muitas teias de aranha. Várias vezes havia a situação de bichinho caindo ali na hora, a aranha chegar na hora, e eu tenho que deixar, porque o bichinho não leve a mal. Não vou, a minha gata, quando aparece lagartixa lá em casa, ela fica olhando e ela olha pra mim, ela pede, minha filha, pegar pra você eu não vou. Se você pegar, pegou, aí, cara. Agora eu não vou fazer isso pra você não, porque você tem alimento. Não, você viu a lance da lagartixa? Pô, um bicho que se adere à parede, aí tá subindo assim, de repente chega o caibro aqui, ela vai no caibro de cabeça pra baixo. Que bicho, cara! Eu acho fantástico, eu amo lagartixa. Muito interessante. E já viu quando ela fica cheia de ovinho dentro dela? Não! Quando ela vai dar ovinho, a pele dela é transparente. Então você vê os ovinhos todos lá dentro, já formadinhos os ovinhos. Cara, é muito chocante, cara. Ai, a natureza é maravilhosa. Luiz, eu percebi que assim, durante todos os caminhos que eu fiz aqui dentro da sua propriedade, eu vi muitas mensagens de fé. Sim. Você é um cara de muita fé? Muito. Não, e eu agradeço, né, ao Criador, né, a Deus, para que cada vez me alimente mais com fé. Eu sempre já agradeço a fé, que eu nem tenho ainda, mas já agradeço que ela vai chegar. Porque é aquele negócio, eu aprendi assim, se você pedir, você pode receber ou não. Se você agradece como já recebido. Né? Eu sempre agradeço como já recebido. Porque, ainda mais na missão que eu tenho de proteger a natureza, eu tenho que ter muita fé, porque é muito risco. Não deveria ser risco, deveria ser a situação que todo mundo incentivava, manda brasa, mas não, é uma situação de risco. Infelizmente, nós somos poucas pessoas a proteger a natureza que muitos ainda destroem. E muitos ainda destroem em troca de dinheiro, seja o passarinheiro, seja o caçador, seja o cara que rouba bromélias e orquídeas. Agora tem a nova moda, o cara roubando a abelha silvestre, eles fazem armadilha para capturar a abelha com garrafa PET, para roubar a abelha silvestre. Então é muita gente que faz coisa errada, né, em troca de dinheiro, e essa coisa errada tem no contra da natureza. Como também não faz falta tudo comidouro, vai poluir o rio, como também o proprietário que tem pastagem, não quer gastar com o funcionário, bota veneno. Quer dizer, e é inaceitável esse comportamento. E a gente tem que ver uma forma de multiplicar essas condutas erradas em relação à natureza, para que tenha mais gente ajudando a gente a proteger a natureza. Porque todo mundo que vai tomar um banho de rio de água limpa, tenha certeza que aquela água está limpa porque algum ambientalista está trabalhando ali, porque o fazendeiro de cima tinha pocilga que jogava direto a criação de porco dentro da água, o galinheiro que jogava, porque fica mais fácil, perto da água, que já joga logo a água já limpa, já vai para dentro do rio. Tem o lixo da cozinha, o chorume da cozinha que vai lá para o rio, então a casa já fica para os fundos do rio. Então, para você ter um rio limpo, é muita demanda de cuidados, né? E de situações desagradáveis, né? Como também teve um vizinho aqui uma vez, há muito tempo, nossa, quando cheguei aqui, tinha uma pocilga, criação de porco, direto para o rio. Eu fui lá falar, amigo, não leva mal, cara, mas não dá, você poluindo o rio. Aí ele manda para mim, cuide da sua casa, que da minha casa cuido eu. Eu falei, ok, amigo, o rio na minha casa tem que chegar limpo e vai sair limpo. E quando passa na sua propriedade, o rio chega limpo e está saindo sujo. Então, só vou poder cuidar da minha casa com o rio limpo se o rio chegar limpo lá em casa. Você está poluindo o rio. Quer dizer, você tem um desgaste grande, sabia? Não, e o que as pessoas não entendem é que a nossa casa maior é o planeta. Não, e que, vou completando o que você está falando, que a nossa casa maior é o planeta. E que os nossos descendentes, que a gente ama tanto, vai viver nesse planeta. Vai viver no planeta que você cuidou e tem a chance de chegar para o seu neto. Meu neto pode tomar banho nesse rio, esse rio é de água limpa, que eu lutei por ele. Ou vai chegar aquela situação de você, posso tomar banho? Não, nesse rio não, porque o rio está poluído. Porra, o rio poluído, quer dizer, você ter que abaixar a cabeça,
O que você ficou fazendo esses anos todos aqui que você deixou o rio ser poluído porque o neto tomar banho de rio poluído? Ou não tomar banho? Muito desagradável. Muito. Não dá mais para aceitar esse tipo de comportamento. Não dá. Até Não porque dá. a gente tem informação pra caramba. Isso aí. Né? A gente tem informação na palma da mão. Se você perder tempo, né, olhando sobre isso, a gente vê que é um assunto muito profundo e que tem vários nortes que, assim, a gente passa pelo poder público, a gente passa pela educação, a gente passa pelo querer do outro, né? E assim, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem responsabilidade para com isso, sim. Todos nós. Todos nós. Então, se eu vivo numa cidade que é uma cidade poluída, eu estou ajudando a poluir. Uhum. Porque se eu não faço nada para despoluir É cúmplice. ou para evitar, É. eu sou cúmplice. É. Né? Então, antigamente, né, as pessoas caçoavam, falavam assim, e você é fiscal da natureza? Sim. Não era assim que falavam? Então, hoje, se a gente é fiscal da natureza, se existe um fiscal da natureza como você, né, ativo o tempo todo, a gente tem que dar graças a Deus. Porque, cara, E apoiar, né? E apoiar, né? Dar a mão, ver o que você precisa, vamos lá. É falar na escola, o que a gente pode ajudar com isso. Porque se cada um fizer um pouquinho, esse pouquinho lá na frente vira um montão. Isso parece clichê, mas a gente não faz esse pouquinho. Uhum. Na minha rua, por exemplo, eu moro perto de uma reserva de pássaros. E as pessoas já normalizaram sair na rua e ver junto com as folhas das árvores isopor, sacola plástica, Latinha. Latinha. Latinha o pessoal ainda pega, né? Porque o valor agregado, né? Latinha ainda pega porque não consegue ter grana. Mas assim, como assim, cara? Você não faz isso na sua casa, você não anda dentro da sua sala e sai chutando lixo. Por que a gente faz isso, né? Deixa acontecer isso. Então, acho que o lugar menos sujo é o que se mais limpa. Né? Não, na verdade é o contrário. Como é que é mesmo? A cidade mais limpa é a que menos suja. Né? É isso. Isso mesmo, é questão de inteligência. Questão de inteligência. Agora no lance de praia. Pô, tem gente que vai e joga as coisas na praia, no copo, deixa o copo descartável na praia. Quer dizer, tão simples a pessoa pegar um lixinho, uma sacola plástica, todo mundo te empurra sacola plástica, tá com um saco? Então, que vira uma lixeirinha para vocês. Vai na praia, leva a sacola plástica, chega, bota o lixinho todo, leva na hora que chegar no calçadão, bota na lixeira ou leva para outro lugar. Não, e essa coisa da sacola plástica já banalizou, assim. Você chega na padaria e compra um pão. Você só empurra a sacola plástica. Aí a pessoa bota o pão dentro do saco de pão, né? Aí quando você vai pagar, a pessoa pega aquele seu saco de bolo e bota dentro da sacola plástica. Pra quê? Pra quê? Incrível. Pra quê? Não. Eu já tá aqui, ó, já tá na mão. Só que é tão automático. Você não quer não? Ainda fica preocupado com o que a gente não quer. Quer convencer a gente para te levar. Não quero, né? Outro dia a caixa do supermercado falou assim, ué, mas a senhora trouxe tudo dentro da sua bolsa, por que você não botou dentro do saquinho para eu botar na minha balança? Porque se botar fora do saco, sai, né? Eu falei, meu amor, equilibra. Inclusive, eu já reclamei a Beto sobre isso, porque eu faço a compra trazendo tudo solto, se eu quiser comprar tudo solto. Aí a moça da caixa fica reclamando que maçã, limão... que rola, né? Aí eu falei, amiga, a culpa é da balança, que a balança tinha que ter a paredinha assim no pratinho, tinha que ter a paredinha, não assim, no sentido de deixar, que na hora que ela rolasse, batia na paredinha, mas não tem a paredinha. Mas não tem, porque não tem esse pensamento da indústria também. Que é o saquinho que você bota no saquinho. Quer que você bote no saquinho, cada vez mais saquinho, cada vez mais isopor, e cada vez mais plástico, e cada vez mais tudo poluído. E, gente, eu tenho uma raiva daquele lacre de tampa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, comprou alguma coisa na tampa, corta o lacre. Quantos animais morrem por causa daquele lacre? Enfia o bico e não consegue tirar e fica preso, não consegue se alimentar. Então, assim, às vezes as pessoas não têm esse entendimento realmente, porque eu nunca viu isso. Mas eu acho que realmente a gente tem que falar muito sobre isso o tempo inteiro. A gente tem que ser chato, sim, porque se a gente não fizer isso, cara, cada pedacinho quem é chato, quem não fala. A gente não está sendo chato, a gente está sendo legal. A gente está pensando na natureza. O chato é que não quer falar sobre isso, quer evitar, que quer se mostrar de desentendido. Pelo contrário, porque o chato vai querer tomar banho de rio limpo, não vai querer tomar banho de rio sujo. Podre, né? Agora é isso. Podre.
Gente, quantos rios a gente passa e a gente olha, a gente sente o clichê, pensa assim, cara, esse rio já foi cristalino no dia. Um exemplo que é interessante. São Fidélis, é um município aqui mais no norte do estado, que tinha o Festival do Camarão, o da Lagoa do Pitu, né? Era famoso, movimento turístico grande. Não tem mais, acabou. Rios poluíram. Chocante. Quer dizer, uma economia certa do município de turismo, de qualidade, de ambiente natural conservado, não tem mais, porque deixaram poluir o rio. Isso é muito triste, cara. Muito triste. A gente vê uma situação dessa, caramba, cara. E a gente vai deixar isso acontecer no nosso município aqui mesmo? Não é justo acontecer uma situação Não, e a gente faz, né? A pandemia teve aí para mostrar isso. Isso aí deu resultado, né? Porque na pandemia que pela ninguém falta saía de frequência, casa, né? Nossa Senhora, vários dias. Até a Baía de Guanabara é mais ou menos mais legal. Então, a culpa é nossa mesmo. Luiz, a gente até para poder, você falou da política, pessoal, a gente precisa de ter mais pessoas ligadas à área ambiental no setor político. Sejam os vereadores, sejam os secretários. Vocês têm a caneta na mão e vocês decidem leis, decidem ações que trabalhem em grupos, que trabalhem em bairros, que trabalhem no município. E o município, nossos municípios aqui da região, são municípios turísticos. E tem, eu falo assim, Casimiro de Abreu, como Silva Jardim, como ainda outros, tem uma Disneylândia de natureza. Ninguém teve que fazer nada lá na Disneylândia, não, os caras investiram milhões de dólares para fazer a Disneylândia para trazer turista. E a gente ganhou de Deus uma Disneylândia fantástica, com nascentes, com rios, com cachoeiras, com lagos, com praias. A gente tem uma Disneylândia pronta. Só basta conservar e profissionalizar as atividades, que é o poder público que tem que fazer isso. Exato. O empresariado chega em investimento, mas o empresariado vai seguir regras do poder público. Pronto, e sai todo mundo feliz, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar qualidade de vida a partir da natureza protegida. Então todos ganham. E por que os nossos municípios não estão assim? Por que os profissionais, os políticos, não querem aprender mais sobre natureza e fazer uma diferença no seu município? Pô, tem 4 anos para trabalhar isso. E os municípios têm várias iniciativas de proteção da natureza. Tem uma associação no Pilão Dourado, tem uma reserva Bom Retiro, tem outras RTPN, tem reserva biológica União, tem reserva biológica Ponta das Antas, tem diversas iniciativas, tem a APA São João, tem diversas iniciativas ambientais que já começaram. Pô, cheguem junto da gente para a gente botar esse lugar como um lugar assim reconhecido no mundo inteiro, como a natureza é preservada, um povo sadio, porque quanto mais qualidade de vida, menos gasto com hospital, menos gasto com saúde, porque a saúde já está a natureza trazendo para a gente. Quer dizer, é uma questão de inteligência, de bom senso, de amor pelo lugar, amor pela nossa família. É tão simples, tão básico. Né, cara? Parece que eu estou falando uma coisa que tem que ser catedrático, tem que ser doutorado para falar isso. Que nada, cara, eu estou pé no chão aqui, pé no chão. Bem real, bem fácil e bem verdadeiro. Ninguém tem como contestar isso que eu estou falando, cara. Não tem como contestar, cara. É real. E é simples demais. O mais difícil é ter essa toda a natureza. E a natureza já está aqui há anos, porque Deus deu para a gente. Então a gente tem que ter esse merecimento de ter essa natureza, saber respeitar essa natureza e usufruir dessa natureza para o bem, para geração de emprego, geração de renda, geração de novas ofertas de negócio, geração de conhecimento. Quer dizer, pô, só alegria, cara, só alegria. Sem sair do lugar, rica, né? Sem sair do lugar. E você ainda ganha uma qualidade de vida enorme, cara. Por ter isso, entendeu? Gente, a gente anda aqui na fazenda, você pega a água do rio, assim, você bebe a água, cara, a água vem da nascente. Mano. Então, antigamente, todo lugar aqui dessa região, você tinha a honra de poder tomar um banho de rio e beber água na mesma hora do rio. Hoje em dia está cada vez mais difícil, cada vez mais você tem que se afastar para acontecer uma situação dessa. Ridículo, absurdo, cara. Você quer ir em todo lugar, era assim. Dá para voltar a ser assim. Dá para voltar. Porque hoje em dia tem conhecimento técnico de reverter esgotos em tratamento, reverter efluentes industriais, fazer educação ambiental para não deixar jogar lixo no rio. Quer dizer, tem tudo para poder voltar como era. Fazer mata ciliar. Tem toda uma chance de voltar como era antes. Basta vontade pública, vontade do gestor, vontade das iniciativas da gente morar num lugar de muita qualidade, onde a gente vai criar os filhos, não vai ter aquela do filho ter que sair para outro lugar para conseguir emprego. Não, é aqui mesmo a qualidade de vida. E os jovens não vão querer mais sair daqui.
Eu não quero ir embora daqui, Isso aí, dessa pronto, fazenda, é. mas não quero. Ah, nem. Quero, cheguei aqui tem 2 dias, 3 Não, dias. inclusive, você não sabe, eu sem querer eu fechei a porteira com o cadeado e perdi a chave. Eu não sei- Oba! Pronto. Gente, ó, meu novo endereço. Não, cara, porque isso aqui que a gente está falando é muito simples, muito básico. Não dá para acreditar que gestores municipais, né, que têm a obrigação de realmente cuidar do ambiente, né, vai cuidar de segurança, vai cuidar de saúde e tal, mas muitas vezes, ao cuidar do ambiente, está cuidando da saúde, está cuidando da segurança, está cuidando de toda uma situação que o ambiente resolve. Exato. Ainda vai A ser gente vê muito essa época, né, principalmente de verão, que a molecada está na praia e tudo, e com essa coisa dos rios estarem poluídos e os mares estarem poluídos junto com isso, a gente tem vários casos de virose, de micose, né, que poderiam estar sendo evitados com água limpa, com a gente cuidando. tão simples, né? Muito simples. Tão simples. Fazendo o arroz com feijão, né? Que eu acho que assim, se você falou muita coisa aí agora nesse momento, que são coisas maiores. Mas se a gente fizer o arroz com feijão, Pronto. Bota uma farofinha que é muito bom. já dá um punch. Chocante. Porque, cara, eu falo isso lá na academia. Você vai pra academia todo dia. Leva teu copo. Sim. Leva tua garrafa. Sabe? E eu acho até que os estabelecimentos tinham que parar de dar o copo. Eu acho que eu sou meio radical nesse sentido. Vai lixo, né? Mais Eu lixo. acho que tinha que ser proibido mesmo. Ó, acabou de descartar. Você quer beber? Beleza, quer beber uma água aqui, quer beber na rua, leva teu copo. Não tem copo, não bebe. Isso aí. Ou então compra o meu aqui, fala, ó. leva sua caneca. Que é um copo, né? Que já não é plástico e tal. Toma. Eu acho que tinha que ser assim. A gente começa dando uma rochadinha, porque aí as pessoas vão entrando no ritmo, né? É igual essa coisa da coleta seletiva, das pessoas começarem a separar o seu lixo, né? E a maioria dos municípios aqui, que é uma região tão rica, tão de biodiversidade, a gente está perto do mar, tá na Mata Atlântica e tudo. Cara, por que não tem coleta seletiva nesses lugares? O que está faltando? Né? Sim. Bom senso, trabalho, porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro. É mais emprego, igual você estava falando agora. Né? Então, assim, cara, é uma engrenagem que se tiver vontade de fazer, dá super certo. Vou dar certo com você aqui. Isso. E olha que você cuida de tudo aqui sozinha, é isso? É muita história. Que até que aquele ditado eu não ia dar assim, conta, não, é muita coisa. Não, mas quando eu criei aquele ditado ficou mais fácil. Trabalho me divertindo e me divirto trabalhando. Então tudo é prazeroso. E por ser tudo prazeroso, estou full time, né? Qualquer hora tá valendo. Só botar o capacete, subir na bicicleta. Isso aí. É o veículo rápido de eu ter acesso que eu tenho aqui dos lugares. Se protege pra queda e vai que vai. Não, e como eu falei, a gente não tem placa na estrada falando que a Fazenda Bom Retiro é 1 quilômetro, isso não tem. Porque eu resolvi fazer uma forma diferenciada para a gente ter um público que nem está aqui hoje, que nem está sempre. Um público que vem informado pela própria pessoa que veio aqui e gostou daqui. Aí eu falo assim, você que veio aqui e gostou da nossa proposta, só fale daqui para quem você gostaria de encontrar aqui. Não fale para qualquer pessoa. Porque, infelizmente, ou qualquer pessoa vai chegar a jogar guimba de cigarro no chão, vai pegar beber a latinha, vai beber o que tem na latinha, vai jogar a latinha ali atrás da planta. Eu não estou afim de receber esse público. Eu prefiro fazer menos, ganhar menos, mas ganhar com aquelas pessoas que estejam fazendo daqui da fazenda a extensão da sua casa. Que vocês estejam bem aqui para as ideias, para as críticas, para o que a gente pode melhorar. E traz tudo, se sinta em casa. Ajude também. Tem uma enxada aí? Então, participe mesmo, que essa é a proposta. Eu acredito que é uma proposta inteligente que faz com que, ao receber da pessoa que veio aqui, a pessoa paga com maior satisfação, né? Ela sentir que está contribuindo para o Estado. Ela até fala, tomara que aqui nunca feche. Tem gente que fala isso. Então, quer dizer, e eu me sinto bem feliz em acolher semelhantes que têm essa iniciativa também de querer viver com qualidade num ambiente tranquilo, né, que vem aqui a Bom Retiro.
Nossa, gente, vocês têm noção de como é tranquilo aqui. Ah, e outra coisa que é muito importante vocês saberem. Não tem internet aqui no entorno, só na portaria. Eu achei isso sensacional. E isso foi uma situação que eu observei agora ontem, né? A gente estava lá no camping, né? Todo mundo reunido lá, até o pessoal que estava na frente, está todo mundo no camping, e pessoas que não se conheciam, né? De tribos diferentes, né? Mas todo mundo comungando no mesmo espaço. E por não ter celular, estava todo mundo conversando e interagindo com todos. Imagem se tivesse celular lá. Você faz aí também, faz aí. Pronto. Todo mundo, jovem, criança, todo mundo assim de cabeça baixa, no seu ambiente, fazendo contato com outras pessoas, ou não fazendo contato com nada, mas só vendo coisas. E lá o Diferente comentou sobre isso. Nossa, ontem a gente jogou. Aquilo que é polo aquático? Eu nem sei. Foi um clássico. Pessoal, olha só. Estava 7-3 o time que eu estava jogando, e ela era a goleira do time que salvava todos, não deixava fazer gol. Mas elas estavam ganhando de 7-3. Empatamos para 9-9, cara. Aí depois conseguimos ganhar de 10-9. De virada! Gente, olha que eu me esforcei naquele gol. Pô, foi muito mesmo. Caraca, eu fiquei cansada. Porque senão acho que ia ser uns 15. Não, inclusive daqui a pouco tem a revanche de vocês. Vai ter a revanche. Tem que ter, né, gente? Porque eu não vou aguentar. Vamos lá para fazer. Então, pessoal, isso tudo porque não tem essa situação da internet interferindo na vida de todos. Exatamente. Todo mundo conversou, todo mundo brincou. Cara, todo mundo inventou alguma coisa para fazer. As crianças também. Sim, né? Cara, esse foi um ponto tão incrível que eu achei, porque é um lugar que você vem para se esvaziar do que você está. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Do igual, né? E para se alimentar do que tem aqui para voltar. Então esse é um lugar que eu tenho certeza que eu vou vir muito. Porque ainda vai trazer os amigos e amigas que estão. Vou trazer vocês aqui, com certeza, porque esse é um lugar que tem que ser conhecido, tem que ser aproveitado da melhor maneira possível, porque é um bálsamo para a alma da gente. Aqui é realmente um lugar onde você... O que eu falo, é um pedacinho do céu da terra. Um pedacinho do céu da terra, exatamente. E alguma situação engraçada que aconteceu aqui com algum hóspede, alguma coisa do camping? Já teve descoador. Por que eu não estava aqui, gente? Mas você não falou que vai começar a vir mais, verdade? Pô, é verdade mesmo? Sério, eu estava falando isso ontem, a gente queria tanto ver. Conta essa história. Então, eu estava para receber o pessoal da Motorola que ia financiar os radinhos, doar os radinhos para o Mico Leão Dourado que ficou aqui. O pessoal da Motorola norte-americana, 2 diretores. E marcaram de chegar aqui, tipo, 6 horas, 6 e pouco, né? Para jantar e tal. Depois eu passo no dia seguinte para a Associação Mico Leão Dourado. Só que não chegavam, esperando. Aí depois ligam pra gente, falam que o avião atrasou, o Washington atrasou e tal, mas eles iam chegar pra gente esperar, para fazer a refeição, que eles iam contando com isso. Então eles chegaram, deve ser umas 8 e pouco, eu vim trazer, o dono da agência de turismo, né, que atendeu o casal, e viemos até aqui em cima, e eu fui mostrar a suíte onde era para eles. Fui montar onde a suíte para eles. E o casal ficou tomando banho e tal, chegando de viagem, e ele veio caminhando comigo pelo campo de futebol. Depois do campo de futebol tem aquela pontezinha, e depois dá pra gente continuar conversando um do lado do outro. Aí, quando acabou de se passar a pontezinha, ele se aparelhou comigo novamente, continuamos a conversar, de repente deu um clarão. Mas é um clarão, e era noite assim, de mês de julho, noite escura, sem lua, o céu estreladaço, assim, lindo, limpinho, estreladaço. Aí deu um clarão, mas um clarão grande que não dava para ver, aquele clarão não deu para ver a árvore, não deu para ver o lago, era clarão que você só vê o clarão. Aí nós paramos, ele botou a mão assim em mim, né, no meu braço, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, mas está mó barato. Nisso que eu falei assim, não sei, está mó barato, o clarão acabou, virou tudo aquela escuridão novamente, e apareceu no meio da estrela uma luz violeta, bem violeta mesmo, se destacando da estrela. E aquela luz violeta parecia uma luz de neon assim, e fez aquele risco violeta e desapareceu.
Aí eu falei, caramba, cara, o que será que foi isso e tal? Bom, aí foi interessante, né? De comentar, foi um comentário que eu fiz e tal. E num fato mais à frente, foi só. Ah, teve uma segunda vez ainda? Não, teve o desdobramento disso. Ah, o desdobramento. Ai, meu Deus, fala. Porque já, ó. Eu fui para o encontro de RTPMs Mato Grosso do Sul, em Bonito. E fomos de avião, chegamos em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para pegar o ônibus para Bonito. Aí, Lúcio, a minha filha sabe o nome dele, aquela coisa até lá, sei lá, um tempo na fazenda dele. Lúcio Valério, Lúcio Valério, que faz esse nome. Sentou do meu lado esse senhor, eu não conhecia, e no ônibus estava na viagem, aí ele chegou, o que você tem para me contar? Eu falei, contar de quê? Você não acredita em seres extraterrestres? Eu falei, claro, o que aconteceu com você? Eu falei, caraca, o que eu conheço? Uma passagem que aconteceu lá em me conta aí. Eu contei para ele. Aí ele pediu ser abduzido. Aí, como é que ele sabia? Não sei, cara. Depois eu sei porque eu sabia. Depois eu sei porque eu sabia. Por enquanto eu não sabia nada. Falei que você não foi abduzido por causa daquele que estava do seu lado. Você viu que ele não tocou mais no assunto depois, né? Ele não acredita. Ele não viu aquilo. Ele realmente não teve desdobramento nos assuntos com esse cara, nem com os estrangeiros que estavam aqui. Não teve. Naquele momento que eu falei, não sei o que está acontecendo, mas está muito legal, ali acabou o assunto, não teve mais. Então, aí ele começou a contar a história dele. Eu trabalho com contatos, né? Eu tenho diversas visitas. Ele participou, Jô Soares, Hebe, uma parte do programa. O cara é famoso, ele escreve livros, ele tem contatos na fazenda dele. Aí até a Tainá foi pra lá por causa disso. Peraí. Isso supõe que falaram para ele desse dia. Isso aí, ele trabalha com falaram telepatia. De lá, sei lá de onde. O cara. Aí a Tainá pediu pra ir lá, a Tainá, minha filha, pediu pra ir lá, passou uns 15 dias lá na fazenda dele. E o cara eu quero até o livro dele depois eu mostro. Então é um cara que tem contato mesmo de IPM, RTM. Foi fantástico, foi legal. Foi impressionante, eu fiquei impressionado, cara. Falei, caramba, cara. Então, eu acredito que a gente também está, pela natureza protegida e pela tecnologia e o avanço desses seres que já está mais avançado, eles devem ter alguma situação aqui nessa região muito forte. Tem muita rocha, muita água, né? Então, não ficar vindo de Abreu, deixa o OVNI, lembra assim, você está vindo de Abreu? Não. Sabia não? Sabia não. Entra na internet, efeito Casimiro de Abreu. Cara, chocante. E era real. Eu fui. Mas não desceu, você não sabia não? Não, isso foi que ano? Depois entra no 1978, 80, 78, por aí, 76, negócio assim. Foi um evento muito... Efeito Casimiro de Abreu. Pega no Google, você vê o Jornal Nacional Cid Moreira falando sobre isso. E esse cara que falou... então foi por isso que uma vez... Não, talvez. Saiu um bloco, não sei aonde lá, que fizeram um negócio de nave. Teve uma parada dessa. Eu lembro que teve mais ou menos uma parada dessa. Eu tô falando merda, não esquenta não, gente. Mas você vai ver, você pega o efeito que Estados Unidos abriu, até para você ficar com saudade e ver o que rolou aqui nos Estados Unidos, foi bem interessante. Caramba, eu tenho maior vontade. E não foi de bobeira não, cara. O negócio foi sério, entendeu? Eu tenho muita vontade de ver. Vai ver. Muita mesmo. Mas nunca apareceram pra mim. Não sei se eu não tô no lugar certo, sei lá. Tem uma amiga minha que morava no sertão da Bahia. Num lugar assim, bem afastado, bem sertão mesmo. Acho que era o Rio da Cunha. Que na época, acredito que hoje já seja um pouco maior, mas ela tem já uns 30 anos, e ela comentou comigo que ela viu. Que ele baixou assim na propriedade dela, aquela nave,
toda colorida, que só abaixou, ficou ali um tempo e depois foi embora. E ela falou, eu não estava sozinha. Estava eu, fulano, outro pessoal lá da família dela, e que eles confirmaram também, porque a gente tem esse negócio, né, que tem que confirmar, né? Porque senão a gente não acredita. Que loucura isso. E ela falou, cara, eu vi nitidamente. Eu acho, assim, cara, eu acho que é muita pretensão da nossa parte a gente achar que só existe a gente nesse universo inteiro, que a gente nem sabe o tamanho, né, direito. Não, inclusive, você vê na situação das civilizações passadas, antes da pirâmide, estátua da Pátria, da Ilha da Pátria, quantas coisas loucas, assim, que você não tem cabimento, não tem explicação, cara. Exatamente. Então, quer dizer, naquela época antiga, né? Então, quer dizer... Nossa, gente, que... Olha, de vez em quando até eu falo assim, pela proteção da natureza, cara, só vindo uma luz de cima poderosa para fazer com que a gente consiga mudar as ações para realmente fazer com que esse planeta tenha chance de sobrevivência muito grande com qualidade, entendeu? Eu acho que tem que ter um choque. Assim. O ser humano, ele está difícil de fazer muitos interesses, muitas situações, muito sem tempo para resolver coisas importantes. Natureza em último caso, última a ser protegida da natureza, primeiro é a construção, primeiro é o dinheiro. Primeiro é o dinheiro. Sempre. O capitalismo ele vem como um trator, para arrancar tudo, né? Aí que a situação dos ambientalistas, que a gente tem que se fortalecer, fazer com que os grupos aumentem, para que a gente consiga, pelo menos, com bom senso, com argumentos, mostrar às pessoas, fazerem parar para refletir. De repente, elas verem que tem outras formas, muitas vezes, de não fazer uma agressão tão grande e ser mais compassível, ser realmente respeitar o ambiente. Show de bola. Luiz, a gente está terminando. Que legal. E eu tenho um quadro aqui no podcast no final, que é o seguinte, chama Numa Relax de Hildas. Então eu vou pedir a você para colocar esse Hildas. Eu escolhi um verde, lógico, por conta da mata. Está mais azul do que esse. Eu achei ele verde. Você achou mais azul? Eu adoro azul. Legal. Então você vai colocar um verde azulado. É um verde azulado. Ou azulado, do jeito que você ou azul esverdeado. Tanto faz. É o jeito que você vê. Tirei onda. Ficou bom, cara. Obrigado, bondade de tudo. Quero que você me diga o que te deixa numa relax. O que me deixa numa relax, sabe? Eu estava pensando aqui, quando a gente estava agora terminando a conversa, né? De uma situação que me deixa uma alegria tão grande, sabe? Eu gosto muito do sol. O sol me alimenta. Me alimenta muito. Eu adoro o sol. Então, muitas vezes, eu faço a refeição no sol. Boto a cadeira ali, e a cadeira confortável assim, sento, e faço a refeição no sol. De repente, a minha perna, não é uma perna, né? A pele, lota de abelhas. Abelhas? Muitas abelhas. Muitas abelhas. Mas é bonito se ver, porque é muita abelha. Umas abelhas amarelinhas de tamanho, umas abelhas maior, e ficam me cavucando. Quer dizer, eu acho que elas ficam... Eu acho que eu me alimento de alguma forma que o meu suor agrada elas. Elas devem ficar ali lambendo o suor, alguma coisa assim. Mas é muita abelha, é muito bacana. Aquilo me faz uma... Eu falei, cara, estou interagindo com vocês, estou trazendo um alimento para vocês, me deixa tão bobo, deixa tão feliz, né? Com uma situação de um suor, quer dizer... De vez em quando tem pessoas comigo e só as abelhas só em mim. Então isso é uma Hildas na minha vida. Isso te dá relax. Pô, é muito bom. É um dos relax. Estar no sol, que é uma forma de... Eu me sinto alimentado pelo sol. E essas abelhinhas que vêm se alimentar de mim. Então, quer dizer, o sol... Eu me alimento do sol, o sol faz eu suar. O meu suor, eu acho que é o suor, só pode chegar reserva para as abelhinhas. Isso é muito legal. Gente, que incrível. Olha, e você fica super confortável pelas abelhas. Totalmente, é lindo. Muito bacana. Eu fico chateado que eu tenho que levantar para levar o prato, eu fico triste, eu falei, pô, abelhinha, poxa, acabou. Eu acho que elas veem você como uma flor. Alguma forma ali acontece, há uma troca ali interessante. Tem aí uma e eu fico feliz por
cederam, que eu não sei o que é que agrada a elas, e fico feliz por elas aproveitarem o que eu estou cedendo. Nossa, que incrível. Interessante, né? Luiz, muito obrigada Uma por honra. essa participação. Eu estou muito feliz realmente de estar Que aqui. bacana. E eu queria que você desse um recado que você queira para a galera que está assistindo a gente, convidar eles para virem aqui passar essa experiência na fazenda. Uma honra. Amigas e amigos, para mim está sendo uma honra muito grande estar com a Fabi aqui, ela ter escolhido fazer esse podcast, né, aqui na fazenda, é uma alegria muito grande. Eu viso, assim, conquistar realmente uma forma de chegar ao coração das pessoas a partir da natureza, mostrando quão é importante a gente conservar essa natureza. E todos, né, de uma certa forma, vivemos na natureza e dependemos dela. Então, participe desse projeto da Bom Retiro. Quando der para dar uma fugida, venha para cá conhecer o nosso trabalho, venha se hospedar, acampar, fazer day use, né, trocar experiências, trazer ideias, para que a gente possa realmente mudar esse planeta e fazer com que essa região que a gente mora, que é uma região muito especial, a gente, vocês, né? Rio de Janeiro é um lugar muito especial, com muita natureza, com muitas belezas naturais. É um lugar turístico, né? É um lugar famoso internacionalmente pelo turismo, que é feito na natureza. Então, vamos fortalecer esse movimento e até chegar ao poder público municipal, se alguém do poder público municipal está vendo, ou diretores de escola, vereadores, secretários, vamos levantar as mangas e ajudar a natureza. Se ajudando a natureza, a gente está ajudando a todos nós, indistintamente. O bem-sucedido, o que está passando necessidade, todo mundo vai ser ajudado a proteger a natureza, porque a natureza é de todos. Valeu, agradecido pela atenção. Querido, muito obrigada. Valeu, De verdade. uma honra muito grande. Galera, um beijo. Salve Simpatia, ele também é salve. Salve sempre, geral. A meu pedido em casimento é salve, salve. Aí, ó. Chuta salve com salve, pronto. Beijo, até o próximo. Boa Tchau. tarde. Obrigado.